Olá, meus amigos, nessa videoaula nós vamos vou trabalhar aqui com vocês detalhadamente como que a gente consegue observar, reconhecer a existência ali de um conflito no ambiente de trabalho. Você não precisa obrigatoriamente ser uma das partes, né, que está ali numa situação de conflito, você não precisa obrigatoriamente estar em confronto com algum colega de trabalho para perceber que alguma interação ali não está sendo bem vivida a ponto de até mesmo, né, comprometer a qualidade de vida naquele ambiente de trabalho ou afetar o clima organizacional. Nós temos aí esse conceito, né, nos estudos de gestão de pessoas, especificamente nos estudos sobre os aspectos comportamentais no trabalho. Clima organizacional é a maneira como eu, e não somente eu, percebo o meu ambiente de trabalho, e assim também como os meus colegas de trabalho têm essa mesma percepção. Por isso, é um clima organizacional, é o clima que possa ser percebido ali em toda a organização. E, logicamente, que quando a gente tem ali numa equipe de trabalho duas pessoas que não estão se bicando, que estão justamente numa situação de confronto uma com a outra, embora a dinâmica do conflito fique restrita a elas especificamente, o prejuízo dessa má convivência de algum sintoma que esteja evidenciado ali não vai se restringir única e somente na interação entre essas duas partes. As pessoas que estão de fora, os colegas de trabalho que também estejam observando esse mal-estar entre dois colegas de trabalho, acabam de um certo modo sendo também afetados. Tanto porque aquelas partes que estão ali se confrontando uma à outra vão cair uma tendência de formarem um jogo de coalizões, cada uma querendo ganhar mais reputação sobre as suas causas no conflito com uma outra determinada parte. Eu posso apostar que em algum momento da sua vida você teve dois colegas ou dois grandes amigos que brigaram um com o outro e como você era a pessoa que estava de fora, um ficou falando para você, né, o tempo todo assim, você vai falar com fulano não, né? Não, porque fulano brigou comigo, você não pode dar razão para ele. Você tem que ficar do meu lado. E no mesmo momento, se bobear, a outra parte, o outro colega, o outro amigo que estava ali nessa situação de conflito, também tentava ficar te puxando para formar força para o time dele. Isso é muito comum. Numa situação de conflito, a gente observa claramente que aqueles impulsos, né, a nossa natureza mais instintiva, que a gente deixa ser manifesta mais na nossa infância, quando nós ainda estamos em formação, acabam sendo aspectos, sendo resquícios que voltam à tona, mesmo na fase adulta, mesmo num ambiente de trabalho, mesmo ali no emprego, né, numa empresa, em qualquer tipo de organização. E fica ridículo. A gente sabe que fica ridículo. Mas como as duas partes que estão se confrontando estão, de certo modo, afetadas, é claro que elas não vão ter esse controle emocional, essa inteligência emocional, para não deixar ficar ainda mais grave aquele mal-estar que já foi criado ali na organização. Agora, se você é uma das partes que está participando ativamente desse conflito, se você é aquele que está puxando as outras pessoas para quererem somar esforços para o seu time, você tentando formar aí uma coalizão, aí a situação fica um pouco mais grave. Por quê? Você sabe que aquele conflito vai progredir, vai se intensificar ainda mais e vai chegar uma determinada hora que sozinho talvez você não consiga mais redimir, né? Acabar com as possíveis consequências desse conflito. Você vai precisar pedir ajuda para alguém para poder intervir e acabar logo esse mal-estar que você tem com aquela parte. Especialmente quando você tem ainda que o seu orgulho não deixe ser revelado, mas que você ainda tenha um certo desejo, uma certa vontade de se reconciliar com aquele colega de trabalho, com aquela outra pessoa com a qual você está brigando. Mas tudo isso revela justamente uma progressão nessa situação de conflito. E é exatamente esse o tema aqui dessa minha videoaula. Como que a gente percebe claramente que um mal-estar entre duas ou mais pessoas ali no ambiente de trabalho, em uma empresa, em uma organização, vai se progredindo e o que quem esteja de fora consiga observar, até mesmo para saber como mediar, como intervir para tentar auxiliar para que aquele conflito se acabe logo. Porque se nada for feito, essa progressão ela pode ir se prejudicando mais e mais e mais e mais a ponto das duas partes que estavam ali brigando realmente entram nessa condição estrita de serem extremamente duas crianças mimadas,
que não conseguem mais conversar uma com a outra. Sabe aquela condição bem patética de que a gente brincava quando era criança, né? Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Isso também pode ser revelado no ambiente de trabalho. Então, quando nós temos aí um ambiente corporativo, nós sabemos que nós temos ali interação entre várias pessoas. E recapitulando, sempre que nós temos várias pessoas, temos uma diversidade de ideias, uma diversidade de interesses, ou até mesmo algumas disputas internas, especialmente quando é atribuído ali alguma premiação, algum destaque, e duas ou mais pessoas naquela organização ou mesmo naquela equipe de trabalho queiram ter esse mesmo destaque a ponto de uma identificar a outra como uma possível ameaça, olha, você está querendo roubar algo que deva ser meu, isso pode acabar gerando então uma situação de conflito. Então, a gente sabe que basicamente a situação de conflito vai surgir ali na interação entre duas pessoas. Seja porque essas duas pessoas não estão conseguindo se comunicar muito bem, uma não está conseguindo representar para a outra que elas têm ali o mesmo interesse e as duas querem fazer com que o trabalho dê muito certo. Às vezes, né, até mesmo essa condição de desejar que aquilo dê muito certo pode acabar sendo uma condição que venha afetar a produtividade, a interação entre as duas partes. Porque se eu tenho um entendimento, mas não estou querendo entender o que o outro está propondo, mas estou defendendo com unhas e dentes apenas o meu ponto de vista, do mesmo modo como eu estou impondo essa minha perspectiva, essa minha vontade, a outra parte também pode estar se sentindo retraída. E se ela se sentir retraída, naturalmente, ela vai sentir que essa primeira parte, ou você, se estiver envolvido, vivendo aí essa situação de conflito, está impossibilitando ela de atingir os seus interesses. Então, o conflito pode acontecer entre essas duas pessoas e esse desentendimento, essas falhas na comunicação podem progredir no que venha de fato a consolidar a tal da situação de conflito. Essas duas pessoas podem começar a se degladiar ali no ambiente de trabalho. Mas para isso, para acontecer esse conflito todo, a gente observa exatamente uma progressão. Então imagine aí, dois colegas de trabalho estão ali conduzindo o seu dia a dia, as suas atribuições, o seu desempenho na rotina, no cotidiano, e aí chega um determinado momento que numa situação inesperada surge uma potencial oposição. Seja porque não está claro o papel, quais sejam as tarefas específicas de cada uma dessas partes, e talvez, né, essa falha de um líder, de um gestor, de esclarecer o que cada um deveria se comprometer a fazer, possa fazer com que uma parte se sinta coagida ou ameaçada. Olha, aquele meu colega ali, ele está fazendo o meu trabalho. Por que ele está fazendo isso? Ele está querendo roubar o meu emprego? Ele está querendo me tirar uma condição que eu preciso para a minha vida? Não vou deixar isso acontecer não. Então existe uma potencial oposição, seja por essa indefinição dos papéis, quais sejam as tarefas específicas de cada um, seja porque eu estou muito preocupado de todo esse trabalho aqui que nós precisamos entregar, que precisa ser muito bem feito, e eu vejo que aquela outra parte ela não está tão comprometida assim como eu, ela está deixando o trabalho ser feito de qualquer maneira, está confiante ali numa folga social, está achando que todos nós aqui vamos fazer o trabalho sozinhos, né? E que ele não tem que dedicar do mesmo modo como nós estamos demonstrando todo o nosso empenho, o nosso comprometimento em fazer esse trabalho bem feito, ou seja, até mesmo porque existe ali uma falta de afinidade. Não gosto da maneira como aquela pessoa se comporta, não gosto da maneira como aquela pessoa se veste, não gosto daquela maneira como aquela pessoa fala comigo. Então a gente tem aí três possibilidades de conflitos: conflitos de papéis, conflitos de processo ou conflitos de relacionamento. Mas enfim, existe uma possibilidade ainda do conflito. O que acontece nesse primeiro estágio? O conflito ele ainda é potencial, essa oposição é potencial. Pode ser que pare por aí. Não vou com a cara da pessoa, aquela pessoa está me incomodando, alguma atitude dela eu não estou aprovando, mas se aquela pessoa, de repente, realiza algo que muda a minha percepção sobre ela, eu mudo o meu senso de valor, eu mudo essa minha perspectiva, eu não vou precisar brigar com essa pessoa. Então, morre ali a possibilidade de conflito. Agora, se o meu juízo de valor, que não é favorável àquela parte, àquela pessoa, vai se comprovando, eu realmente vou reconhecendo que eu estou com a razão de não gostar daquela pessoa, aí sim a gente tem uma possibilidade desse conflito vir a se consolidar. Então, aquilo deixa de ser uma possibilidade e passa a ser, de fato, uma condição que eu já estou começando
a pensar sobre ela. Ou seja, já estou recuando, já não estou dando a devida atenção para essa pessoa, estou evitando falar com ela. Esse é o momento, né? Se você não estiver na situação de conflito, você pode perceber também ali entre dois ou mais colegas, quando um começa a jogar algumas indiretas para o outro, ou você precisa que todos tenham o mesmo comprometimento, que ali numa determinada equipe todo mundo esteja engajado, e você vê claramente que uma parte está evitando falar com a outra, é tanto patético, mas isso acontece, ou simplesmente porque uma parte não quis ajudar a outra, né? Uma pessoa não quis ajudar um colega ali, ou não transmitiu um recado que era importante, não esclareceu uma informação que era imprescindível para os dois ali desenvolverem um bom trabalho em conjunto, isso ainda vai demonstrar uma cognição. Opa, eu estou percebendo que uma dessas partes aqui, uma dessas pessoas aqui, está começando a raciocinar numa possibilidade de estabelecer um conflito. Já existe uma intenção, mas essa intencionalidade, que já está na cognição das partes envolvidas, vai estar restrita ainda à cognição de uma das partes, uma das pessoas. A outra pode ainda não ter percebido que de fato existe essa possibilidade do conflito. Agora, a partir do instante que essa outra pessoa, essa outra parte percebe, olha, eu estou vendo aqui, o meu colega, né, o fulano, ele está me jogando umas indiretas, ele está me dando umas patadas desnecessárias, né? Fez um comentário aqui na nossa reunião de departamento, me deixou queimado diante dos colegas. Eu estou percebendo que tem alguma coisa que está estranha entre nós. Então eu posso ter uma certa maturidade, ou essa pessoa que esteja percebeu que o outro colega ali realmente demonstra uma intenção para o conflito, ela consiga ter maturidade suficiente de chegar até aquela outra pessoa e falar, olha, estou percebendo que as coisas não estão bem entre nós. Você não está conversando direito comigo, você fez um comentário que eu não entendi muito bem, podemos conversar? E pode ser que nesse momento dessa conversa, as duas partes consigam então se entender. Seja esclarecido, olha, eu não represento nenhuma ameaça para você aqui. Olha, eu acho que você está um tanto equivocado na sua maneira de me perceber. Ou então, perceba que existe um ruído na nossa comunicação, a gente não está tendo o mesmo entendimento. Vamos então tentar esclarecer melhor isso. Se isso acontecer e essa conversa for profícua, nesse momento ainda de remediar um conflito, for positivo, então o conflito ele não continua, ele pode parar por aí. Lógico que isso requer maturidade das duas pessoas que estão ali nessa situação de conflito e até mesmo, né, maturidade para aquela outra parte que estava começando a jogar as indiretas, fazer uma breve auto-reflexão e entender que realmente ela não precisa desencadear todo esse conflito. Mas nós, seres humanos, temos muito a aprimorar no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar, nos nossos comportamentos. Então, uma condição que é muito comum e que dá vontade de esganar é quando aquela outra pessoa, aquela outra parte que estava ali jogando as suas indiretas, né, tenta bancar a pose do orgulho. E fica assim, que eu fiz comentário assim? Não, que isso, você está entendendo super errado, né? Nos relacionamentos amorosos isso acontece muito, nos relacionamentos afetivos isso acontece muito, no ambiente corporativo também. Então, quando acontece dessa outra parte tentar ainda fingir que nada está acontecendo por simples orgulho, não, eu não vou demonstrar para outra parte que eu estou afetado por alguma coisa dela. Não, eu sou mais eu, né? Ela que perceba. Por que não cai a ficha? Olha lá, a estupidez, a ignorância. Por que não percebe? Quando isso acontece, qual que é a tendência, né, do que vai acontecer ali nessa interação entre essas duas pessoas? É das indiretas, das ofensas continuarem. E aí, se as ofensas continuam, as indiretas continuam, aquele desejo de prejudicar a reputação, a imagem do colega ali perante os outros vai se intensificando, aquela outra pessoa, aquela outra parte, inevitavelmente, né, vai então confirmar, olha, realmente existe aqui uma possibilidade de brigar comigo, um conflito. Então, já que eu tentei conversar e não deu certo, eu vou então personalizar esse conflito. Agora eu entro na briga. Tentei de tudo. Tentei conversar, não deu. Tento esclarecer o que está acontecendo, ela vem cheia de cinismo para cima de mim. Então agora, se eu dei um boi para não entrar nessa briga, agora eu vou dar uma boiada para não sair dela. Aí pronto. Aí o conflito realmente se materializa. Até então, eu tinha ali uma possibilidade de um conflito velado,
né? Aquela condição que representa um certo tabu entre duas ou mais pessoas e ninguém tenta comentar a respeito. Quando se fala alguma coisa, opa, não vamos continuar, é um conflito velado. Ou então até mesmo a possibilidade do conflito ainda não percebido, né? Aquela outra parte disseram para mim que ela estava tentando me prejudicar, mas eu não senti isso não concordei não. E foi resolvida a situação. Mas se isso não acontecer e as ofensas, as indiretas, as intriguinhas persistirem ali no ambiente de trabalho, e isso é um comportamento que pode acabar de fato se consolidando, aí é a hora que o conflito começa a ganhar forma, ele começa a ganhar suas próprias características. Então é o momento da personalização do conflito. É quando de fato aquela outra parte incorpora e agora ela vai entrar na disputa, ela vai entrar no confronto. E nessa hora que as duas partes que estão ali intrigadas uma com a outra, já existe de fato a oposição consolidada, né? Uma já assumiu que a outra é sua arqui-inimiga, sua rival, nós temos então que observar os comportamentos que essas duas partes vão manifestar ali nessa interação de um conflito. E perceba que nesse entendimento, então, a gente consegue caracterizar que um conflito no ambiente de trabalho vai ser uma dinâmica comportamental. Por mais que seja um comportamento não saudável, porque brigar com um colega de trabalho, lógico, né, vai demonstrar uma certa imaturidade das partes, uma falha de comunicação, um desentendimento, algo que poderia ser muito melhor esclarecido se as duas partes tivessem sido assertivas para estabelecerem um consenso, né, ou uma finalmente poder compreender a perspectiva da outra, a gente vê que vamos ter aí uma interação, toda uma dinâmica, né, que a gente vai observar exatamente os comportamentos, né? Então a gente vê claramente aí que vai acontecer isso. Agora as partes vão de fato partir para a briga. E aí, quando a gente tem essa compreensão, essa identificação, temos aqui os comportamentos propriamente de uma situação de conflito, uma está degladiando contra a outra aqui, começou com algumas ofensas, começou com algumas indiretas e agora já estão gritando uma com a outra. E tem alguns casos, né, de algumas empresas que a gente vê isso até de uma maneira assustadora. Quem está de fora se impressiona quando a gente tem condição de testemunhar um conflito que está ali extremamente concreto, quando acontece não apenas, né, a questão da ofensa verbalizada, aquilo externalizado, mas em alguns casos até mesmo a ofensa física. Em alguns casos a gente chega até ao extremo de ter agressões físicas. A gente começa então a observar, analisar os comportamentos que as duas pessoas, que as duas partes ali numa situação de conflito vão apresentar. E quem vai assumir esse desafio de intermediar essa situação de conflito, né? É indispensável que essa pessoa tenha esse conhecimento, que seja capaz não apenas de identificar as partes que estão se degladiando, que estão se confrontando, mas também que tem essa condição de analisar, observar exatamente os comportamentos que cada uma dessas pessoas estejam apresentando. Porque vai ser exatamente considerando, compreendendo esses comportamentos que a pessoa, quem está de fora, né, tentando mediar ali a situação, vai poder prestar as suas orientações, os seus aconselhamentos para as duas partes que estejam num confronto, né? Então eu preciso observar. E aí, essa pessoa que está brigando, ela tem uma postura mais individualista? Ela está defendendo com unhas e dentes o seu ponto de vista? Ou ela tem uma maior propensão a considerar que o que seja melhor para o grupo, para a boa convivência de todos, é que deva predominar? Então a gente pode ter uma comparação, né, entre o perfil individualista, aquela pessoa que chega até mesmo sem estereotipias, né, mas que chega a demonstrar uma certa prepotência, uma certa arrogância, de que ela é a dona da razão, ou se a gente pode contar aí com uma certa flexibilidade de uma dessas pessoas que estejam numa situação de conflito, e essa flexibilidade nos possibilita sensibilizar essa outra pessoa a compreender que enquanto ela está amadurecendo, progredindo nessa situação de se confrontar com um colega de trabalho, isso está tendo repercussão até mesmo no desempenho, na produtividade dos outros colegas que não tem nada a ver com aquela situação do conflito. Então, se eu vou assumir essa posição de um agente de fora, uma pessoa que está de fora daquela dinâmica, mas que eu preciso intervir para tentar exterminar a continuidade desse conflito, eu preciso ter essa capacidade de perceber quais são os comportamentos dessas partes que estão aí brigando uma com a outra. E mais ainda, eu preciso ter uma capacidade de analisar criteriosamente esses comportamentos, esses perfis, até mesmo para saber
como, né, auxiliar uma daquelas pessoas a acabar logo com essa situação. Porque se eu chego imediatamente confrontando essa pessoa e ela acha que eu, que estou tentando resolver a situação de conflito, estou favorecendo o outro, aí a situação vai ser muito pior. Aí aquela parte vai se sentir ainda mais acuada e nessa condição de se sentir ainda mais acuada, ela vai partir para o ataque com mais veemência, né? Com mais energia ainda. Perceba então que para quem vai mediar uma situação de conflito, é imprescindível ter a capacidade de conhecer muito bem os comportamentos das partes que estejam ali envolvidas em uma situação de conflito. Mas os comportamentos, que também faz parte da análise dessa progressão de uma situação de conflito, é um conteúdo que eu vou apresentar aqui num outro vídeo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por me acompanhar até aqui nesse detalhamento de como que a gente possa observar a progressão de um conflito.